Bom dia, bom dia. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido para todos sempre. Muito obrigada pela sua presença aqui mais uma vez. Obrigada pelo seu carinho. E em nome de Jesus, estamos aqui nessa segunda-feira, 31 de maio, último dia do mês de maio, o ano passando assim, né, gente? Onde nós estávamos, que eu não vi o mês de maio passar. Cumprimento da palavra do Senhor, né? Que nos diz que os últimos dias seriam abreviados, porque o povo não aguentaria tanta violência, tanta coisa ruim, né? Estamos vendo os dias passando muito rápido. Para honra e glória do Senhor também, né? Tudo é providência do Senhor, vem para a providência de Deus. E hoje, gente, eu vou falar aqui de uma palavra muito bonita, de encorajamento e de obediência. É um livro que me fascina. Além do livro de Ruth, o livro de Esther me fascina muito. Amo muito essas duas mulheres que deram as vidas, né? Entregaram as vidas para o Senhor tomar conta. Apesar do livro de Esther não falar no nome de Deus, ele está presente em todos os detalhes. Ele cumpre todos os detalhes ali, né? A gente vê o Senhor cumprindo na vida de Esther. Então, Esther e Ruth, para mim, são dois exemplos de mulheres, assim... Ruth, pela obediência e temor a Deus e a sua sogra. Que é difícil, né? Hoje em dia, uma nora, né? Ser tão dedicada à sogra. Eu não tive o privilégio de conviver com a minha sogra. Infelizmente, ela faleceu, né? E antes de eu casar com meu esposo, eu a conheci, mas logo ela faleceu. Mas o que eu vejo são muitas pessoas falando muito mal das suas sogras e não tem esse temor. Então, Ruth nos prova que o amor dela era incondicional pela esposa. Ela preferiu continuar com a sogra, né? Desculpa, com a esposa não, com a sogra. Ela preferiu continuar com a sogra do que seguir o seu povo, voltar para o seu povo, né? E Deus a abençoou muito. Deus foi com ela em todo o tempo, né? Onde ela vem casar com Boaz e da sua descendência... Vamos chegar até a geração, a descendência de Jesus. Então, assim, vale a pena você pagar um preço? Vale. Então, o preço da obediência? Vale, porque mesmo que você tá pagando agora um preço, né? Ela deixou todo o seu povo, provavelmente pai, mãe lá, e seguiu sua sogra. Mas o Senhor a honrou. O nome dela até hoje é falado na Bíblia. Da outra nora, não. Acabou ali, ela voltou para sua terra e não se falou mais dela. Mas Noemi não, mas Ruth não. Ruth seguiu o coração, provavelmente o Espírito Santo falando no coração dela, o Senhor guiando, e ela foi obediente, e o Senhor honrou a vida dela, até os dias de hoje. E isso é muito importante para a vida de um cristão, ser obediente ao Senhor, ser obediente às coisas que o Senhor fala. E com Esther não foi diferente. Esther, ela tinha um respeito, um temor muito pelo seu padrinho, né? Ele não era pai dela, ele criou ela, porque os pais de Esther, eles faleceram, ele acabou cuidando de Esther, né? Mardoqueu era um homem temente ao Senhor, criou ela dentro daqueles padrões e depois ela foi pro harém do rei, né? Para ser uma das esposas do rei, ser escolhida. Durante um ano inteiro, ela ficou se preparando ali para poder se apresentar para o rei, porque não se podia apresentar de qualquer jeito para o rei, né? Assim como a gente não pode se apresentar de qualquer maneira ao Senhor, Esther também não podia se apresentar e as outras mulheres de qualquer maneira para o rei. Então foram um ano inteiro ali submersa a óleos, massagem, coisa difícil que a gente nem gosta, né, meninas? Passa fazendo hidratação no cabelo, na pele, cuidando da unha, provavelmente tendo aulas de etiqueta, de como se comportar na presença do rei, coisas que todas as mulheres amam. Mas eu acredito que não foi muito fácil, um ano inteiro, né? Sendo cuidado, aguardando para ser apresentado ao rei. Valeu a pena? Valeu. Porque quando o rei olhou para ela, ele teve um amor incondicional, preparado por Deus, né? Esse amor incondicional veio preparado pelo Senhor, porque o Senhor tinha um propósito lá na frente, né? E o que acontece? Os judeus iriam passar por uma grande batalha mesmo. E eu falei para vocês no capítulo 4, onde que a gente vai ver a obediência de Esther. Uma mulher que ela teve um receio no início, um certo medo, né? Porque a mulher ela não poderia se apresentar para o rei de qualquer maneira sem que o rei a chamasse. Por exemplo, não é como eu estou aqui em casa, quero falar com meu marido, subo no quarto e falo com meu marido, né? Não.
ela precisava ser anunciada, precisava de alguns trâmites. Se o rei aceitasse, ele estenderia o cetro para ela e tal, né? E se isso não acontecesse, provavelmente a pena seria de morte, porque ela estaria descumprindo um protocolo, né, da época que deveria ser seguido. Então Esther sentiu um certo receio de ter que chegar ao rei e contar o que havia, né, toda uma trama por trás para matarem os judeus, né? E aí, num certo momento, Mardoqueu fala para ela: será que não foi por isso que o Senhor a colocou como rainha? Será que não foi para esse tempo que você foi colocada como rainha? Não pensa você que se você tiver medo, o Senhor vai deixar de agir pelo seu povo, porque os judeus é o povo amado do Senhor. Ele vai levantar outras pessoas, mas você também perecerá. E aí ela manda fazer um jejum, a nação toda jejuar pela vida dela, as servas jejuarem pela vida dela. E aí ela vai e fala: eu vou até o meu rei, e se perecer, pereci. Porque ela sabe que se você perecer pelo Senhor, você está ganhando. Porque a Bíblia diz: aquele que vai morrer, aquele que vai pagar um preço pelo Senhor, ele está encontrando a sua vida. Você está encontrando a sua vida com o Senhor. Todos aqueles que morreram em Cristo, morreram aqui para a terra, mas ganharam a sua vida para o reino do Senhor. Essas pessoas vão estar com o Senhor Deus, né? Então você morre para cá, mas a sua vida é ganha para Deus. Você vai ter um momento com o Senhor para a eternidade. Então ela falou: se perecer, pereci. Que a minha vida esteja nas mãos do Senhor, né? Em outras palavras. O Senhor toma conta. E o capítulo 4 é um capítulo chave, né? Para o que vai acontecer. Vou ler para vocês, tá? Quando Mardoqueu era o parente de Esther. Soube de tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu os seus vestidos e vestiu-se um pano de saco com cinza. E saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor, porque havia um decreto que era para dizimar os judeus. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas. Era como hoje você se apresentar diante de uma grande autoridade, né? E você não vai vestido de qualquer jeito, né? Ou, por exemplo, você vai à igreja, você também não vai de qualquer jeito, né? Você não vai colocar uma coisinha bem sexy e vai até uma igreja ou vai até uma autoridade. Não, você vai vestido conforme, como eu sempre falo, você não vai procurar um emprego expondo a sua sexualidade. Você não vai ali transparecendo aquela, né? Não. Você vai vestido porque você tá dizendo ali pro seu patrão: olha, essa é a minha presença, eu me apresento assim. Existem roupas, como você não vai com uma roupa formal à praia. Praia você vai usar um biquíni, né? Você vai usar um maiô. Então, assim, para cada situações existem regras, existem roupas adequadas para certos momentos. E o pano de cinza, né, de saco, ele não era uma roupa para você usar perante o rei. Você não iria entrar nos palácios com essa roupa. Essa roupa é uma roupa de humilhação, que se usa quando você está revoltado, quando você vai orar, se veste com aquele pano quando você vai botar a cara no chão para orar. Era um costume da época fazer isso. Hoje você ora ao Senhor com a roupa que você tá, né? Mas naquela época era um costume usar esse tipo de roupa para orar ao Senhor, uma roupa de humilhação, né, de indignação. E aí ele foi até o rei. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentações. E muitos estavam deitados em sacos e cinza. Então vários judeus já estavam assim, indignados, clamando ao Pai por misericórdia. Então vieram as moças de Esther e os seus eunucos, e fizeram-lhe saber do que a rainha muito se doeu, e mandou vestidos para vestir a Mardoqueu, e tirar-lhe o seu saco, porém ele os não aceitou. Esther não entendeu a princípio o que estava acontecendo. Ela ficou sabendo que Mardoqueu estava com essas vestes na porta do palácio, e ela falou: não, leva roupa, vamos arrumar ele, vamos deixar ele bonitinho, apresentável, né? Ela tinha amor por Mardoqueu. E ele falou: não. Então Esther chamou Ataque, eu acho que é assim que se fala, um dos eunucos do rei, que este tinha posto na presença dela,
E deu-lhe mandado para Mardoqueu, para saber o que era aquilo e para quê. Então, esse eunuco foi até, Esther pediu para que ele fosse até Mardoqueu para saber o que havia acontecido, né? E saindo Ataque a Mardoqueu, a praça da cidade que estava diante da porta do rei. Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta da prata, que Ramã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus para os lançar a perder. Também lhe deu a cópia da lei escrita que se publicara com Susã, para os destruir, para mostrar a Esther e lhe fazer saber para que ordenar que fosse ter com o rei e lhe pedisse e suplicasse a sua presença pelo seu povo. Então, Mardoqueu pede para Esther ir até o rei e clamar pelos judeus, porque havia esse decreto do rei. Só que quando o rei ele faz um decreto, ele não pode revogar. Ele decretou, uma vez está decretado. Mesmo assim, Mardoqueu pede para que Esther vá até o rei interceder pelos judeus. Veio, pois, Ataque e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. Então disse Esther a Ataque e mandou-lhe dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença de morte, salvo que o rei estenda para ele o cetro de ouro para que viva. E eu, estes 30 dias, não sou chamada à sua presença. Então, se entrasse lá sem ser convidado, provavelmente seria executado. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Esther. Então disse Mardoqueu que tornasse a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás da casa do rei, mais do que todos os outros judeus, porque se de todo calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu, a casa do teu pai, perecereis, e que sabes, se para tal tempo como este chegastes a este reino. Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim, e não comais nem bebeis por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra. Que ensinamento, né, gente? Aqui eu tiro um ensinamento de obediência, de temor, por um Deus que ele manda livramento de todas as partes para aqueles que o temem, para aqueles que o amam. Então aqui, Ramã era um homem muito ruim, né? Ele era um homem que ele não tinha escrúpulos. Ele serviu o rei, mas o ódio dele pelos judeus era muito grande, né? Principalmente por Mardoqueu. Ele tinha uma inveja de Mardoqueu muito grande, né? E aí ele sugere que o rei crie um decreto para que o povo, né? Eu vou ler para vocês um pedacinho aqui, ó, do capítulo 3, onde ele fala: Ramã pretende matar todos os judeus no primeiro mês, que o mês de Nissan, no ano 12º do rei de Assuero, se lançou isto é, a sorte perante Ramã, de dia em dia, de mês em mês, até o 12º mês, que é o mês de Adar. E Ramã disse ao rei Assuero: existem espalhados e divididos entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-los ficar. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizeram a obra 10.000 talentos de prata, para que entre nos tesouros do rei. Então, ele queria executar os judeus. E aí ele falou para o rei: eu mato e coloco depois os talentos de prata na mão do rei. Ele não estava preocupado se o povo adorava os deuses do rei, se o povo era Não, ele não estava. Ele tinha inveja do povo. Por quê? Porque ele era movido por Satanás. Satanás tem inveja do povo judeu. Satanás odeia o povo judeu. Então, para ele, dizimar o povo judeu é
é prioridade. Só que ele esquece que nós temos um Deus que é todo poderoso e ele dá livramento de todas as partes. Ele já havia colocado Esther lá dentro. Ele já havia colocado Esther lá dentro para cuidar do povo, né? E assim ele fez. Então, Satanás ele esqueceu que havia um Deus soberano sobre toda a terra, sobre todo o céu. Queria dar livramento aos judeus. O Satanás ele quer dizimar o povo de Deus desde que o mundo é mundo. Desde que Adão e Eva tomaram conta do paraíso, foram criados para o paraíso. Satanás ele anda ao nosso derredor o tempo todo, tramando, armando, fazendo ciladas para acabar com o povo. Mas o que acontece? O Senhor sempre tem uma chance. O Senhor sempre tem ali uma chance, não, me desculpa. O Senhor sempre tem um plano para destruir Satanás. Mas ele também nos dá o livre-arbítrio, como Esther teve o livre-arbítrio. Mardoqueu falou para Esther, não pense você que se você se esconder, o Senhor não irá nos dar livramento de outra parte, mas você irá perecer. Porque você estará dentro da casa do rei. Você é uma judia. O rei não sabia que ela era judia até esse momento. O rei nem sonhava que ela não seguia as leis do rei. Então, ele falou, não pense você que o Senhor irá deixar você impune, sendo que você tem a chance de livrar o seu povo. Então, Esther falou, peraí, verdade, né? Eu fui colocada aqui com intuito. Não fui colocada aqui à toa. O Senhor me colocou aqui no momento para que eu seja usada pela vontade dele. Não pense você que você está na igreja para esquentar o banco da igreja. Não pense você que você está ali só para absorver a palavra do Senhor, levar para sua casa e deixar lá no cantinho. Ah, vou pôr aqui no potinho aquela palavra que o Senhor me deu. Não, nada. Tudo aquilo que você se alimenta dentro da igreja é para você chegar na sua casa e colocar em prática. Por exemplo, a palavra de ontem que o Senhor nos deu foi uma palavra de amor ao próximo, de cuidar do próximo. Sabe, nosso pastor ele tem feito comidas para entregar para os moradores de rua. Ele tem feito uma vez por mês só, porque as pessoas não têm doado, não têm levado alimento para a igreja. E claro que nós estamos passando por muitas dificuldades, muita gente mal está tendo para comer em casa com sua família. Mas muitos têm condições de doar muito mais do que tem doado. Não pense que o Senhor não tem visto que ao invés de você estar ajudando o seu próximo, você está sendo negligente. Você não está dividindo aquilo que o Senhor tem colocado na sua mão. Como ele falou, muitas vezes a gente passa por um morador de rua, e eu me coloco nessas condições também, porque muitas vezes a gente passa e você não se preocupa se ele comeu, se ele tomou um copo de leite, se ele comeu um pão. Ai, mas eu vou me preocupar? Ele tá ali porque ele provavelmente largou o Senhor, fez coisas erradas. Não me interessa, nem interessa você. Não estamos aqui para julgar, estamos aqui para ajudar. Quem vai julgar ele um dia é o Senhor. Nosso papel é, será que aquele morador ali, ele comeu? Será que eu tenho condições de ir lá pegar um potinho de sorvete, pôr um pouco de arroz, de feijão, uma mistura, um legumes, uma salada, um copo de suco, uma água? Não vai fazer falta para você, irmãos. Tudo aquilo que você dividir com o teu próximo não vai fazer falta para você. Tenha em mente que tudo aquilo que você divide, o Senhor multiplica na sua vida. Eu vivo isso sempre. Desde que eu aprendi a dividir o que eu tenho, o pão que eu tenho. Eu vou dar um testemunho para vocês desse mês. A minha compra do mês não acabou, mas eu precisava repor algumas coisas. Eu fui ao mercado, comprei algumas coisas para repor que estava faltando. E, irmãos, eu fui pondo as coisas no meu armário e eu fui vendo que tinham coisas que estavam sobrando, que eu falei assim, era para ter X tanto de coisa aqui. E tinha mais, o Senhor multiplicou na minha frente. E eu liguei pro meu marido e falei assim, amor, aconteceu um sobrenatural aqui em casa esse mês. E eu fui falar pra ele, eu falei assim, eu tô repondo, mas tem mais. E eu não comprei a mais, eu comprei exatamente aquilo que eu iria precisar para repor. E foi a glória do Senhor. Nós temos dividido na casa do Pai aquilo que o Senhor tem nos dado. E não é só em dízimo e oferta que eu tô falando de alimento também. Nós levamos o alimento para ajudar nas marmitas, né? E o Senhor tem nos abençoado. O Senhor tem multiplicado aquilo que nós temos levado. E é assim, a conta do Senhor nunca é
diminuir, é sempre multiplicar os pães que foram divididos, que o moço entregou, né? Aquele moço, ele entregou para os discípulos os pãezinhos e os peixes, o Senhor multiplicou, alimentou toda uma multidão de mais de 5.000 homens, fora crianças e mulheres e idosos, né? Contaram só os homens, imagina quantas pessoas tinham. Ele alimentou com aqueles 3 peixinhos. 5 pães e 3 peixes. A conta do Senhor é sempre para multiplicar. Nunca você vai investir no reino de Deus e vai perder. Tudo que você investe no altar, você colhe bênçãos. Eu não tô falando, irmãos, para vocês entrarem nessas campanhas de loucura, de barganha com o Senhor. Eu sou contra barganhar. Ai, participe da campanha, doe, pegue lá sei lá o que dá na igreja e deixe R$1.000. Não estou falando disso. Não se compra bem. Estou falando aquilo que você faz de coração na casa do Senhor. Um leite que você leva, um arroz que você leva, uma oferta que você leva do seu coração, tá? O seu dízimo, a sua oferta que você leva de coração para a casa do Senhor. Aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Uma oração que você faz na vida do seu vizinho, uma oração que você faz na vida daquele que precisa. Quando você intercede pela vida de outra pessoa, isso o Senhor multiplica na sua vida. De todas as maneiras. Nada que você faz, nada do que você faz para o reino de Deus, o Senhor vai ficar te devendo. Você nunca vai alcançar a soma do Senhor. Sempre Ele estará na sua frente, sempre. Sempre multiplicará na sua casa. E assim foi com Esther. Ela jejuou, ela, suas servas, todos os judeus. E ela foi à presença do Senhor, à presença do seu Senhor, que era o rei. E quando ela entrou, o rei estendeu o cedro para ela. E ela pôde convidar o rei e Amã para um jantar, onde ali ela revelaria todo o plano de Amã, que ele inclusive tinha até uma forca já preparada para matar Mardoqueu, né? E se você continuar lendo, você vai ver que o rei ele não podia revogar o decreto, mas ele deu condições dos judeus lutarem contra aqueles que iriam para a guerra com os judeus, para dizimar os judeus, e o próprio Amã foi morto na forca onde ele preparou para matar Mardoqueu. O Senhor deu estratégias para ela preparar um jantar. Como a gente, quando vai falar com nossa esposa, a gente adoça eles, né? Um jantarzinho, uma sobremesa, não sei vocês, mas eu tô sempre ali, né? A mulher sábia tá sempre preparando meio de campo para poder, né? E a Esther foi assim. O Senhor deu estratégias para ela. Assim tem que ser você. Em jejum, em oração e estratégias. Estratégias do Pai para sua vida. E sempre, coloque sempre no seu coração, tudo que você fizer para o Pai, para o reino do Senhor, não será em vão. Não será em vão. O Senhor multiplicará na sua vida. Esther continuou tendo uma vida como rainha, porque ela pereceu, porque ela pagou o preço e falou, se eu pereci, é para o reino do meu Pai, o reino de Deus. Assim é a sua vida. Jejue, se consagre, busca o Senhor, entregue na casa do Senhor a sua intercessão, trabalhe para o reino de Deus, usufrua da palavra do Senhor, aquilo que você ouviu na casa dele, aquilo que você buscou na casa do Senhor, aquilo que você se alimentou na casa do Senhor, entregue para ele na casa dele. Usufrua na vida da sua família, entregue no altar tudo aquilo que você precisa. O Senhor vai multiplicar na sua vida, o Senhor vai fazer transbordar na sua vida tudo aquilo que você precisa. O Senhor, ele não fica te devendo nada. Não entre em loucuras. Não entre nessa barganha, gente, desses grandes aí que falam, se você não participar da oferta tal, se você não participar da campanha tal, o Senhor não vai te abençoar. Esqueça isso. O Senhor, ele quer um coração ungido, consagrado, um coração para ele, um coração que vai trabalhar para o reino, que tem amor às vidas, que trabalham pelas vidas, que buscam vidas, que amam aquele que está lá na rua, passando fome, que não julga o seu irmão. O Senhor quer um coração que não julgue seu irmão, mas que ame seu irmão. Quando tive fome, vocês me deram de comer. Quando eu tive frio, vocês me vestiram. Quando eu tive necessitado de cuidados, vocês cuidaram de mim. Senhor, quando? Nunca vimos o Senhor com fome. Quando vocês fizeram para aquele pequenino, vocês estavam fazendo para mim. Isso é obra. Isso é obra. Tá?
Isso é você estar lá na igreja, ouvir a palavra e fazer a obra do Senhor. Leva alimento para sua igreja, para o seu pastor poder dividir a cesta básica com quem está precisando. Nem que você se leve uma latinha de ervilha, uma bandejinha de ovo, que cabe no seu orçamento. Sabe, uma coisa mínima, mas esse mínimo o Senhor multiplica na vida daqueles que precisam. O Senhor mata a fome daqueles que estão precisando nesse momento. Parem de fazer loucuras dentro da igreja, irmãos. Parem de fazer sacrifícios no altar. Já foi feito o sacrifício na cruz do Calvário. Claro que se você tem possibilidades de dizimar um bom valor na igreja, você dizimar é obrigação nossa, mas se você tem um bom valor para você entregar na oferta do Senhor, na casa do Senhor, entregue. Sim, é válido, porque a sua oferta mantém a igreja. Aquilo que o Senhor coloca no seu coração, aquilo que o Senhor te dá condições, leve. Isso é válido. Isso vai ajudar a pagar conta de água, conta de luz, vai ajudar a manter o templo aberto, pagar aluguel. Isso é muito válido. O Senhor, o pastor vai usar esse valor também para ajudar, né? Se o pastor é um homem sério, que não está interessado nisso, mas ele está interessado em almas, então essa oferta boa, ela vai ajudar. Mas tenha consciência, irmãos, de que vocês precisam ajudar o seu irmão, o seu próximo. Existe aí eu não sei, um governador que falou que não pode alimentar os moradores de rua. Irmãos, se não é as pessoas que têm um bom coração, as pessoas que têm amor a Jesus, alimentar esses moradores de rua, alimentar quem está precisando, quem vai cuidar? Quem vai cuidar? Ontem o meu pastor colocou essa palavra, gente, ele falou, você sabe o que é morar debaixo da ponte? Você sabe o que é você pedir um copo de água e você não ter para beber, você ficar com sede, dependendo de uma pessoa passar e perguntar se você está com sede, ou você pedir até encontrar alguém que te dê uma água para tomar. Você não tem um banheiro para você usar, você não tem um chuveiro para você tomar um banho, você não tem comida, você não pode abrir uma geladeira e pegar o que você quer para comer. Você tem noção do que é isso? Ah, mas ele tá lá porque ele usa droga. Irmãos, ninguém tá na rua porque gosta. E não cabe a mim, a você, a ninguém a julgar. Cabe a gente cuidar. Cuidar. Esther cuidou do seu povo. Esther jejuou pelo seu povo. Esther jejuou pelo povo judeu, o povo amado de Deus. E Deus deu estratégia de mudança para ela mudar a vida daquele povo. Ora, jejue e pede para o Senhor te colocar como atalaia, como bênção na terra, para que você possa cuidar daqueles que você vê, que você sabe que precisa de ajuda. Pede para o Senhor te dar condições. Você não precisa montar um banquete, irmãos. Você não precisa montar 30, 40 marmitex. Mas mata a fome de uma pessoa que você tenha condições. Interceda por aquela pessoa. Ore por aquela pessoa. Jejue pelo teu povo. Jejue pelo povo do Senhor. O Senhor está tão às portas, gente. O Senhor está tão às portas. O Senhor está voltando. Não cabe a mim a você julgar ninguém. Não cabe a mim a você colocar ninguém no inferno. Cabe a mim e a você a orarmos e buscarmos ao Senhor pelas vidas que estão se perdendo, que Satanás tem ceifado, Satanás tem levado vidas daqui. Gente, tá tão triste. Olha, é tão triste você abrir a televisão, ligar a televisão e ver que Satanás ceifou a vida. Usou pessoas para ceifar a vida de uma professora, de uma diretora, por ganância de dinheiro.